Saudações, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast aqui na Luna TV. Agradecemos por quanto nos têm acompanhado já desde um tempo. Hoje nós temos um encontro especial com o nosso pastor Arnando de Brasil. E hoje estaremos então dando boas-vindas ao nosso pastor no nosso podcast, mas também no nosso país. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite. Boa noite, graça e paz a todos que estão nos assistindo, ao pastor Narciso que me convidou para participar aqui desse podcast. É um prazer estar aqui presente aqui na casa dele, graças a Deus pela vida dele, de sua família, que me recebeu, me acolheu aqui. E hoje nós iremos tratar de alguns assuntos, alguns temas referentes aqui à África, Moçambique. E eu gostaria que você nos assistisse e após o final desse podcast você também divulgasse esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Muito obrigado, pastor Arnando. Pastor Arnando, o que realmente o traz a Moçambique? Qual a missão que o senhor tem no meio deste nosso país? É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Há mais ou menos 11 meses atrás, no ano de 2025, eu recebi uma missão de ajudar aqui em Moçambique as crianças que passam necessidade lá no povoado de Mafambice. E muitas pessoas já têm acompanhado meu trabalho, têm visto que nós temos ajudado essas crianças lá no Brasil. A igreja na qual eu sou presidente, pastor-presidente, Igreja Evangélica Atalaia de Cristo, nós temos feito uma obra social juntamente com o missionário Lucas, que mora ali em Mafambice. E eu vim aqui conhecer pessoalmente, conhecer as crianças, conhecer o missionário, conhecer esse lugar que todos tanto falam, que é um lugar necessitado, um lugar que precisa de ajuda, um lugar que o Brasil precisa estender as mãos, o povo do Brasil precisa acolher, porque são crianças que realmente precisam de um socorro, precisam de uma ajuda, e não somente lá no povoado, mas também em toda aqui a região da África, na qual eu já tenho visto aqui, nós vemos pessoas também que precisam de ajuda. Então, a missão na qual o Senhor me trouxe aqui, neste lugar, é para que eu venha socorrer este povo, para que eu venha ajudar essas pessoas que precisam. Mas preciso da ajuda de todos. Não somente eu consigo fazer isso sozinho, mas se todos nós nos unirmos na mesma fé e o mesmo propósito, nós iremos conseguir alcançar esse povoado, iremos conseguir alcançar este povo, este país, todos que precisam de uma ajuda, que Deus nos chamou para isso. Deus conta com cada um de nós, e para mim é gratificante estar aqui esses dias, vivendo aqui dias intensos, dias emocionantes, dias muito maravilhosos, na qual eu me deparei com muita necessidade, me deparei com muita fome, muita pobreza, muita miséria neste lugar. E o Senhor Jesus, Ele diz em sua palavra que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos socorrer os necessitados, precisamos socorrer o povo que precisa. Não é somente nós estarmos nos altares pregando a palavra, mas não abrirmos o nosso coração e estendermos as nossas mãos para quem realmente necessita, para quem realmente precisa. O Evangelho de verdade de Cristo, pastor, ele nos ensina que nós temos que ajudar quem precisa. Precisamos socorrer os aflitos, os necessitados, e cabe a nós, que estamos à frente, talvez, de um ministério, à frente de um grupo, de uma equipe, de um povo, de uma sociedade, cabe a nós unirmos forças e tentarmos fazer o máximo possível para poder estar ajudando essas pessoas que precisam, não somente aqui. A África é um país, o continente africano é um continente que possui muitos países pobres, mas exclusivamente Moçambique é um país muito pobre,
E aqui tem muitas comunidades, muitas províncias, muitos distritos, muitos povoados que precisam ser alcançados. E o Brasil é um país que tem como ajudar. O Brasil pode ajudar. As pessoas que moram no Brasil têm condições, muitos têm condições de ajudar, mas muitas das vezes falta abrir o coração e abrir as mãos para poder socorrer este lugar que tanto carece da minha e da sua ajuda, em nome de Jesus. Certamente, pastor. O pastor Arnaldo dizia aqui que está há quase 11 meses dando esse suporte, dando essa ajuda às crianças moçambicanas, principalmente na região do Mafambice, pelo ministério, ou seja, pelo missionário Lucas. E só agora, não é, que o pastor Arnaldo vem para Moçambique pela sua primeira vez, ver na prática as crianças que tem já favorecido há muito tempo a partir do Brasil. Qual é a experiência, qual foi a experiência, qual foi o impacto da experiência de ver pessoalmente as crianças com as quais o senhor já vinha trabalhando por 11 meses sem tê-las conhecido? Qual foi o impacto que isso trouxe para o senhor? Sim, como eu comentei aqui, né, alguns dias já, quando nós vemos as coisas pela internet, nas redes sociais, nos vídeos que nós vemos ou que as pessoas nos enviam, nós sentimos um impacto não tão grande, somos impactados, mas quando vemos pessoalmente, né, quando saímos de nossas casas para ir até o local, conhecer pessoalmente como funciona o trabalho, como as crianças realmente elas precisam, elas necessitam, o impacto que isso traz é muito grande. Apenas 4 dias estou aqui, né, aqui em Moçambique, aqui na cidade da Beira, né, um pouco próximo do povoado de Mafambice, e eu já me deparo com coisas muito extraordinárias. Então, essa experiência que eu estou tendo aqui, neste lugar, é uma experiência única, uma experiência incrível, uma experiência na qual eu jamais na minha vida imaginaria que um dia eu pisaria os meus pés aqui na África para poder fazer uma missão como essa. Estou aqui, né, numa missão na qual Deus colocou nas minhas mãos. Não vim aqui a passeio, vim aqui para cumprir uma missão, um chamado na qual o Senhor colocou sobre a minha vida. E a experiência é uma experiência incrível, uma experiência única, uma experiência também muito triste na forma de falar, de ver que realmente aqui a fome, ela existe, de que aqui a pobreza, a miséria é muito grande. Então, é uma experiência que todos os brasileiros ou os outros países aí afora, os outros continentes, deveriam também vir aqui e ver com os próprios olhos de que aqui a realidade ela é verdadeira, a realidade ela é dura, a realidade aqui ela é cruel, mas nós estamos aqui dispostos, né, juntamente com várias e várias pessoas que têm nos ajudado, que têm contribuído com esta obra, para que nós possamos alcançar mais pessoas, alcançar mais povoados, mais comunidades. Por isso que eu venho já há 11 meses pedindo a ajuda do povo do Brasil, juntamente com a minha igreja, nós viemos pedindo socorro para que as pessoas possam se compadecer e realmente entender de que a fome ela existe e de que a fome ela não é bom. A fome é algo muito ruim, mas nós podemos mudar a situação do mundo, podemos mudar a situação dessas pessoas. Certamente, pastor Arnaldo. Eu gostaria aqui de não deixar passar qual foi o conector que fez com que o pastor Arnaldo conhecesse Moçambique, não de forma pessoal, que já vimos agora, mas o que conectou o senhor para começar a dar essa ajuda ao povo de Mafambice? Foi por meio de um anúncio na internet? Foi por meio de um amigo que falou de Moçambique? O que teria acontecido para criar essa conexão entre o senhor e o missionário lá para começar a ter essa solidariedade já há 11 meses? Sim, eu vou contar um pouquinho aqui, né, de como tudo aconteceu, né? Sim. Como eu falei, há mais ou menos 11 meses, o missionário Lucas, ele me procurou nas minhas redes sociais, no meu Instagram pessoal,
e ele me chamou lá e ele perguntou se eu não poderia ajudar o projeto que ele faz aqui na Fambice com as crianças. Okay. Então ele me questionou, ele me pediu ajuda, ele perguntou se eu não conseguiria estar ajudando essas crianças, e aí eu orei a Deus e pedi uma direção do Senhor, né, juntamente com a igreja, e aí nós decidimos tomar essa causa para nós, e aí nós decidimos estar ajudando todos os meses, né? Toda semana nós mandamos um valor para que ele possa fazer a alimentação das crianças. Hoje, atualmente, as crianças elas se alimentam apenas uma vez por semana, então a alimentação é feita aos domingos. Por conta do alto custo, aqui as coisas são caras, aqui os alimentos, tudo aqui é muito caro. Então, a moeda daqui, pelas coisas serem caras, então ela não vale muito. Então, de acordo com as nossas condições, lá do Brasil, nós enviamos por semana um valor determinado para que ele possa fazer essa alimentação. E aí, eu decidi estar vindo aqui pessoalmente, né, conhecer aqui essa ação social, esta obra. A princípio, eu fiquei meio assim de vir, se não vinha, por conta de muitos requisitos, muitas coisas que é solicitado para poder entrar aqui. E aí eu não sabia como fazer, como chegar até aqui. Então eu conheci um grande amigo, né, aí no YouTube, que ele tem um canal chamado Antônio Girembri, né? Ele tem um canal no YouTube e através, né, dele eu consegui chegar até aqui, até esse local. Nós fomos conversando e aí hoje ele conseguiu me hospedar na casa aqui do pastor Narciso, né? Já quero agradecer a ele por toda a estadia que eu fiquei aqui esses dias. E aqui eu consegui chegar até esse lugar com muita dificuldade, não foi fácil chegar até aqui, até o meu destino final, né? Foram vários problemas que eu enfrentei nos aeroportos, mas graças a Deus, ao nome do Senhor Jesus, eu consegui chegar aqui. Estou aqui já findando os meus dias aqui nesse país e retornando para o Brasil. Certamente, pastor. Falou aqui de algum suporte que vem do povo brasileiro, que vem da sua igreja em particular. Eu queria saber aqui como é que o povo brasileiro ele olha para esta necessidade da fome, da solidariedade que existe na África. Qual é a visão do povo brasileiro relacionado a isto que os africanos têm passado, em particular cá em Moçambique? Então, pastor, os brasileiros, né, muitos brasileiros, eles veem esses vídeos, eles veem as condições aqui da África. Alguns não acreditam, alguns acham que talvez não aconteça isso. Outros têm medo de estar ajudando por conta de desvio de dinheiro, por conta de fraudes que possam ocorrer com os valores, né? Mas também nós temos pessoas no Brasil, né, que sentem realmente a dor, sentem a tristeza, sentem realmente a necessidade de estar socorrendo, de estar ajudando, mas eu posso falar que o Brasil ainda pode ajudar muito mais. O Brasil ainda pode socorrer muito mais os países aqui, os povoados aqui que precisam de ajuda. O povo aí do Brasil que está aqui nos assistir, que vai nos assistir nesse podcast, eles conseguem ter essa condição de estar nos ajudando. Mas é preciso que vocês abram o coração, que vocês possam realmente entender que a necessidade aqui é grande, que a necessidade aqui deste lugar precisa realmente eles precisam ser ajudados, eles necessitam de ajuda, eles contam com cada um de nós, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, às dores que muitos aqui têm passado. Eu ainda consigo ver, ainda posso ver, né, a alegria nos olhos, no sorriso de muitas pessoas aqui que não se deixam levar, não se deixam abater pelas dificuldades, mas seguem a sua vida confiando, crendo que Deus um dia vai melhorar a condição, que Ele vai abençoar este povo e que a situação ela vai ser transformada, ela vai mudar, mas é preciso que o povo do Brasil também acorde. As igrejas principalmente, as igrejas do Brasil, temos igrejas, ministérios ricos, igrejas grandes e igrejas poderosas, que para eles
alimentar essas crianças todos os dias não vai fazer nenhuma falta. Alimentar as crianças todos os dias não fará nenhuma falta, porque são igrejas que arrecadam grandes dízimos, grandes ofertas e que possuem condições de estar ajudando. Mas, infelizmente, muitas fecham os olhos para isso. Por quê? Porque querem apenas se enriquecer, querem enriquecer os seus líderes religiosos, querem beneficiar os seus próprios benefícios, os seus bens pessoais, e fecham os olhos para poder ajudar quem realmente precisa, quem realmente necessita. Então é preciso uma união do povo de Deus, do povo brasileiro. Deus conta com cada um de nós. Quando Deus levanta uma igreja, quando Deus levanta um ministério, é para que seja feita a diferença, é para que seja feito algo novo, algo diferente. Porque se é para levantar mais uma igreja para ser a mesma coisa, não adianta. Temos que realmente enxergar a necessidade de cada pessoa que precisa. E as igrejas precisam se unir na mesma fé e o mesmo propósito e estender as mãos para toda a África. Certamente. Para quem nos assiste agora, nós estamos no programa Em Defesa da Verdade, no nosso podcast habitual, mas hoje com a figura do pastor Arnando no nosso meio. Pastor Arnando, já para o cristianismo, qual o impacto esse movimento solidário traz para o próprio cristianismo em si? É um impacto muito grande, né? Traz um impacto muito grande para o cristianismo, porque hoje em dia nós vemos que o cristianismo, né, ele tem aumentado a cada dia, né, mais os adeptos, né, dessa crença. Então as pessoas que veem, que, né, nos assistem, elas precisam compreender de que se nós nos unirmos nesse propósito, nós conseguiremos alcançar mais pessoas, conseguiremos alcançar vidas. E as pessoas que veem, né, que vão assistir, que vão verificar os vídeos que nós estamos aqui divulgando, postando, as pessoas estão realmente sendo tocadas, as pessoas estão sendo impactadas com a dura realidade que é aqui, né? Essa província, este povoado. As pessoas realmente estão sendo alcançadas através dos vídeos que nós estamos divulgando, e realmente elas estão conseguindo entender de que aqui realmente há uma necessidade grande de serem ajudadas. Há uma grande necessidade de as crianças receberem um alimento todos os dias, de as crianças receberem uma alimentação diária, de elas poderem ter uma alimentação digna. Já comentei aqui, né, por esses dias que eu estava aqui, que no Brasil nós temos de 5 a 6 refeições por dia, né? Somos gratos a Deus por nos alimentarmos quase 6 vezes por dia. Mas aqui tem lugares que mal se alimentam sequer 2 vezes por dia ou 1 vez por dia. Ou às vezes nem consegue se alimentar durante o dia. Mas nós nos alimentamos várias vezes. Então o cristianismo em si, ele precisa compreender isso. Que é preciso nós andarmos numa mesma fé, em um só propósito, para que mais vidas aqui sejam tocadas, sejam alcançadas, e através da união de todos os ministérios, de todas as igrejas, nós possamos impactar mais vidas. Porque eu creio que quando nós nos unirmos em um só propósito, em uma só fé, nós conseguiremos alcançar e impactar mais pessoas que precisam e necessitam de ajuda. Certamente, pastor. A minha direção aqui estava a me dizer que é necessário sabermos, uma curiosidade, como é que chegam a ser as 5 ou 6 refeições por dia? Como é que tem sido? No intervalo de quanto tempo vocês comem até 5, 6 vezes? Então, o povo moçambicano, isso é uma grande surpresa, né? Sim. Normalmente, né, lá no Brasil, a gente acorda, né, pela manhã em volta de em torno de 6, 7 horas. Tomamos o café da manhã, né? E aí, entre o café e o almoço, né, fazemos um lanche, né, uma fruta ou com suco. Depois, meio-dia, 1 hora, fazemos o almoço. Mais à tardezinha, entre 3 e 16 horas, temos, né, outro lanche.
Aí à noite, entre 18 e 19 horas, fazemos a janta, né? E antes de dormir, fazemos a chamada ceia, né? Que é um lanche mais moderado, um lanche mais, né, básico, para poder dormir e no outro dia acordar e seguimos assim a vida, né? Mas isso é em todas as classes, ou tem uma classe específica que tem essas possibilidades, ou até o mais humilde tem também essas capacidades das 4, 5, 6 refeições? Então, pastor, tem algumas classes sociais, né? Mas aí são pessoas realmente muito, muito pobres mesmo, sim, que não conseguem fazer essas refeições todas. Mas hoje em dia, lá no Brasil, a maioria das pessoas conseguem se alimentar, né? Várias vezes por dia. Okay. É difícil uma casa hoje que falta um alimento, até porque nós temos programas sociais do governo, okay, que oferecem alimentos, que oferecem cestas básicas. Temos programas sociais que fornecem por mês uma ajuda mensal para que as pessoas não venham faltar alimento em casa. Então, são muitas ajudas que nós recebemos lá no Brasil. Então, as pessoas elas conseguem se alimentar pelo menos 3 ou 4 vezes por dia. As casas lá conseguem, o pessoal consegue. Opa, certamente. Obrigado por esta revelação, digamos assim, para o povo moçambicano. Então, eu quero agradecer aqui a revelação que o pastor Arnando trouxe, né, para nós, relacionado às possibilidades que lá no Brasil tem das vossas refeições, o que para nós é uma surpresa, como bem sabe, já conversamos em particular, que se conseguimos ter 2 refeições, 3 refeições, temos muito que agradecer a Deus por isso. E não é qualquer classe que tem essas capacidades. Tem pessoa que uma refeição é problema, tem pessoa que tem que jogar entre o dia todo, que horas dá para comer e dormir sem que sinta a dor de não ter passado por outras refeições. Então, isso é extremamente importante, nós agradecemos por isso. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Seja mais uma vez bem-vindo de volta ao nosso podcast em defesa da verdade, e hoje com o nosso convidado, o pastor Arnando, do Brasil. Estamos aqui a falar na primeira parte sobre a necessidade, não é, do suporte que eles têm dado para a África, para Moçambique, em particular para o povoado de Mafambice. E nós ouvimos aqui que eles têm condições de dar a este povoado uma alimentação semanal, ou seja, por semana eles conseguem, nas condições deles, dar ao povoado de Mafambice, às crianças que estão lá, uma refeição por semana. Já agora, pastor Arnando, o que seria preciso para que se desse refeições todos os dias às crianças lá do povoado que tem ajudado? Quanto de valor se precisaria para alimentar as crianças todos os dias? Tendo em conta que, vou sublinhar aqui, ainda que as crianças tenham, de alguma forma, pequena ajuda ou pequeno suporte para a alimentação, digamos que essas crianças não têm quem os ajude. Digamos que essas crianças não têm onde comer. E o pastor Arnando consegue pelo menos uma refeição dar para eles por semana, tendo em conta que os outros dias da semana as crianças passam a fome. E eu sei que isso, de alguma forma, pelo tamanho do seu coração, gera uma preocupação. Então, quanto é que o senhor precisaria para alimentar estas crianças todos os dias, de segunda a segunda? Hoje, atualmente, a gente alimenta uma vez por semana, né, como foi dito aqui já. Nós mandamos o valor de R$300, que eu acho que corresponde a mais ou menos 2.800, 600 meticais aqui, na moeda aqui da África. E esse valor dá para comprar arroz, dá para comprar um pouco de carne, né, e outras coisas que eles fazem lá. Então, nós precisamos, pelo menos, se for somar os 30 dias do mês,
precisamos de R$9.000, que é o valor total que vai conseguir chegar para que as crianças se alimentem todos os dias. R$9.000. R$9.000 na moeda moçambicana daria mais ou menos, permita-me só calcular aqui. Muito, né? Não, permita-me só calcular. R$9.000. Esse valor é multiplicado por 12, que daria 108.000 meticais. É o valor que o pastor Arnando precisaria para conseguir alimentar diariamente, não é, o povo lá do Mafambice. E pastor Arnando tem uma visão, tem uma luz no fundo do túnel para a arrecadação deste valor, já para um futuro próximo? Então, pastor, a luz, né, que nós podemos crer, esperar e confiar em Deus, né? Amém. Precisamos crer e confiar de que Deus ele vai enviar pessoas para poder nos ajudar, para poder contribuir com essa obra, até porque eu sempre friso lá no Brasil que o dinheiro não é para mim, o dinheiro não é para os meus bens próprios, para os meus para o meu benefício, mas o dinheiro é para justamente ajudar essa obra, ajudar esse projeto no qual o Senhor colocou aqui no nosso coração. Então nós contamos primeiramente, acima de tudo, com Deus, que nós cremos que Ele pode, né, mudar a situação, que Deus pode mudar a história, né, desse lugar, e contamos com as pessoas aí que nos assistem, que nos ouvem, para que elas possam fazer uma corrente, uma união, uma força, e juntos nós conseguimos arrecadar esses R$9.000 por mês para poder estar alimentando essas crianças. Certamente, pastor Arnaldo, sendo que esta obra, esta solidariedade da sua parte, ou da parte da igreja em Brasil, ela é movida por conta do cristianismo, por serem cristãos, não estão a fazer isso por ser uma entidade secular, é por ser uma entidade cristã. E é de salientar que também na África existem cristãos. Em Moçambique existem também cristãos. E aqui mesmo, na Beira, o que tem mais é igreja, né? Temos mais igrejas do que hospitais. E o problema que eu vejo é que se o senhor é movido para sair do Brasil para cá, estávamos aqui calculando dias atrás, que só no transporte o senhor gastou por aí 90.000 meticais, de ir, de vir e voltar. Qual a mensagem o pastor Arnando deixa para o povo africano? Porque nem todo mundo, nem todas as igrejas são tão pobres cá em Moçambique ou cá na África. Existem também igrejas ricas, existem também pastores abastados, e de salientar que poucos são os pastores que não possuem carro hoje em dia. Existem pastores com condições. Mas, se há necessidade de alguém sair do Brasil para cá, é porque os que deveriam fazer alguma coisa, ou fazem pouco ou fazem nada. O senhor, como quem saiu de lá, veio para cá. O senhor, como quem sente muita dor por esta parte. Qual a mensagem deixaria para os líderes africanos? Falo de líderes religiosos, né? Os líderes religiosos, os irmãos cristãos africanos, que também podem fazer alguma coisa, mas não fazem. Qual a mensagem o senhor deixa para essas pessoas? A mensagem que eu deixo aqui, né, para os líderes aqui africanos das igrejas, é que realmente vocês vivam o Evangelho como tem que ser vivido. Que não apenas subam nos altares e preguem a palavra de Deus como se fosse um comércio, como se fosse a venda de algo, mas que vocês subam nos altares e preguem realmente a palavra de Deus e ajudem quem precisa. Porque muitas e muitas igrejas, congregações, denominações, muitos e muitos líderes religiosos estão aí a viver às custas do dinheiro do povo, do dinheiro de quem trabalha um mês, 30 dias e vai lá, oferta, dizima, e eles pegam aquele dinheiro e usam para o seu próprio luxo. Sendo que o dever da igreja, e isso eu falo de todas as igrejas, não só aqui na África, mas também no Brasil, de todas as igrejas, é socorrer o necessitado, é socorrer quem precisa. Se Deus deu nas mãos de vocês um ministério,
Se Deus colocou nas mãos de vocês uma igreja, e a igreja hoje ela se encontra rica, milionária, com muito dinheiro, com muitas condições, peguem esse dinheiro que vocês têm aí recebido e ajudem quem precisa. Façam ações sociais, façam ações que vão alimentar as pessoas, né? Façam coisas que vai socorrer as pessoas que precisam, porque não adianta nada ter igrejas, mas não ajudar quem precisa. Não adianta nada subir nos altares, pregar a palavra de Deus, mas não ver, não ouvir aquele que está gemendo, aquele que está pedindo por socorro, aquele que está gritando, que está clamando por ajuda. Isso não é ser líder de igreja, isso não é ser pastor, isso não é ser apóstolo, isso não é ser um profeta, não é ser um líder religioso. Isso é apenas vestir uma máscara, vestir uma roupa que realmente não existe. Então vocês precisam acordar, precisam abrir os olhos e ver realmente a necessidade que o povo precisa. Realmente enxergar a pobreza deste lugar e socorrer, estender as mãos de vocês para todos que precisam aqui neste lugar. Certamente, e esta é uma mensagem que vai diretamente para você, pastor, também africano. Ele é um pastor que veio do Brasil para cá, não por uma viagem turística, não por interesses pessoais, mas ele veio por conta da causa do Evangelho. E lembre-se que a causa não é só dele, a causa é de todos os cristãos. E parece que ele foi levado em profecias aqui, não conhecendo a nossa vida, não conhecendo a forma como os pastores têm vivido, mas ele veio em forma de profecia revelar e falar algo a respeito de você, pastor, que ao invés de cuidar das ovelhas, está cuidando-se a si mesmo. A palavra de Deus, ela diz, não deveria o pastor pastorear as ovelhas? Não deveria você se doar pelas ovelhas? Afinal de contas, um dos piores empregos que alguém poderia ter é ser pastor. Mas parece que essa visão mudou. Hoje o ser pastor é o emprego com mais ganho. Você torna-se pastor para atingir os seus sonhos, para atingir seus objetivos, para viver a sua viagem dos sonhos, para viver o seu luxo dos sonhos. Mas o ser pastor, o ser líder, o ser profeta, o ser cristão não é exatamente para viver as suas maravilhas, mas sim para poder suportar, suprir aquilo que são as necessidades da igreja. Só de salientar aqui, você, pastor, não é dono de absolutamente nada. Você é mordomo do Senhor para poder dar tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Pastor Arnaldo, nós estamos gratos e felizes por tua presença neste programa, por ter aceito o nosso convite de vir para aqui. E eu quero acreditar que ficou uma mensagem não só para o povo brasileiro, mas também ficou uma mensagem para o povo africano. E queremos que este podcast, esta conversa que nós tivemos aqui, crie mudanças, não só na visão brasileira, mas também na visão africana. Que amanhã não haja necessidade do pastor Arnaldo sair do Brasil para cá, porque o pastor Arnaldo vai perceber que os africanos já estão fazendo algo por eles mesmos. Então nós agradecemos e queríamos já dizer para o senhor, dar suas últimas recomendações, as últimas palavras de fecho para este nosso programa. Tendo em conta também que o senhor já vai viajar amanhã, aproveita se despedir. Agradeço muito, né, aí a Deus, primeiramente, acima de tudo, né, Deus me trouxe aqui nesse lugar, tudo é para a honra e glória dele, e eu creio que grandes projetos o Senhor ele vai colocar aqui nos nossos corações, ele vai nos dar condições para que a gente consiga ajudar mais aqui a África, né, já estou indo embora daqui com alguns projetos aqui no meu coração, né, que foi me revelado aqui durante esses dias, para que eu venha conseguir colocar isso em prática e que as pessoas que moram aqui sejam alcançadas, não somente aonde eu estou ajudando, Mafambice, mas também aqui toda a região aqui da Beira e de outros lugares possam ser alcançados tanto fisicamente como também espiritualmente, porque nós cuidamos de alimentar a carne, o corpo, mas também precisamos cuidar de alimentar o espírito através da oração, da palavra de Deus, e o Senhor conta com cada um de nós. Então desde já eu sou grato
a Deus por tudo e as pessoas que aqui me acolheram, os meus amigos que estão aqui, que me deram estadia aqui, e que o Senhor possa abençoar ricamente a vida deles, prosperar a casa deles, a família deles, e também abençoar todos que nos assistem. Em nome de Jesus. Obrigado. Nós queremos também, em nome deste movimento que o pastor Arnando está tendo, dizer para o povo brasileiro que o pastor Arnando, de fato, é digno de muita confiança de vocês. Tudo que puderem fazer pela África, usem a pessoa deste homem, porque ele fará chegar as suas ofertas, fará chegar o seu contributo. Nós vimos ele no meio do povo, vivemos com ele por algum momento aqui, entendemos o seu ser, os seus planos, o seu sonho. Ele é de facto um vaso nas mãos do Senhor. Então, por meio dele, queremos agradecer a Deus pela vida dele e também dizer ao povo brasileiro: confiem neste homem e façam por merecer. Deus os abençoe. Ficamos aqui com o programa de hoje, na esperança de voltarmos no próximo encontro. Boa noite, até a próxima.